Estou aqui num acampamento militar romano absolutamente incrível. É enorme, isto é enorme e está muito, muito, muito bem preservado. Os romanos eram incríveis na sua organização militar e na forma como eles criavam e mantinham o seu império. E uma coisa muito interessante que a maioria das pessoas não sabe é que os impérios são extremamente caros de manter. E o Império Romano era caríssimo de se manter. Ou seja, basicamente, quando se criavam, quando se conquistavam terras novas, era muito interessante, porque basicamente o que eles faziam era roubavam toda a riqueza dessa terra, não é? E depois essa terra passava a uma província romana. A questão é que, a partir do momento em que essa terra passava a uma província romana, essa província romana necessitava de ser administrada. E para que eles não se rebelassem, não é? Os locais não se rebelassem, era necessário criar condições minimamente interessantes para que os locais não se rebelassem e essa província continuasse a ser romana. Daí o velho conceito do pão e circo, porque desde que se desse pão e circo, que basicamente seriam o circo, que eram as corridas com os cavalos altamente sangrentas, ou os gladiadores, que isso já não era bem, já não era considerado circo, mas era também esse conceito. As pessoas andavam distraídas e como andavam distraídas com isso, como agora anda-se distraído com outras coisas, mas o conceito de pão e circo continua a ser o mesmo, não reparavam que basicamente estavam a ser roubadas, todos os seus recursos eram roubados. A questão interessante é que após retirarem a maior parte dos recursos, passava a ser financeiramente pouco interessante. E quando eu digo financeiramente pouco interessante chegava um tempo que as províncias romanas davam prejuízo. Até ter chegado uma altura que todas as províncias romanas davam prejuízo. Ou seja, Roma tinha que transferir dinheiro para as suas províncias. Portanto, Roma não estava a ganhar dinheiro com as suas províncias, ela estava a transferir dinheiro para as suas províncias. E só havia uma província romana que pagava isso tudo, que era o Egito. O Egito era extremamente rico e pagava todo o resto do Império. E então todo o resto do Império dava um saldo negativo e era o Egito que pagava o resto das províncias romanas. E, portanto, todas as outras províncias davam um saldo negativo e era o superávit do Egito que pagava aquilo tudo. E até ter chegado a uma altura que ficou tão difícil manter um império que tiveram que dividir o império em dois. Há outra parte muito interessante que os romanos fizeram, foi que quando deixaram de ter dinheiro, as moedas romanas eram em prata e eles começaram a retirar a prata da moeda, ou seja, cada vez menos quantidade de prata. E então, isto faz-me lembrar algo que se está a passar neste momento, que é na prática com o Império Americano. Ou seja, é um império que está a cair. Eu acredito que ainda provavelmente irei assistir à queda do Império Romano, do Império Americano. Eles, como não têm dinheiro já há muito tempo, estão falidos há mais de 10 anos, o que fazem é basicamente retirar a prata das moedas, que basicamente o que eles fizeram há cerca de 70 anos atrás foi retirar o dólar do padrão de ouro, ou seja, não sei se tu sabes, atualmente já há muita gente a falar disso. Antigamente tu resgatavas 10 dólares, por exemplo, que significavam 10 dólares em ouro, e portanto tu poderias ir ao banco resgatar o ouro que aqueles dólares correspondiam. Atualmente isso já não é possível, aliás, desde os anos 70 que isso deixou de ser possível, porque basicamente os americanos já não tinham esse ouro e tinham uma enorme dívida e para não entrar em default, porque entraram na prática, só que a forma que eles deram para que isso não acontecesse foi simplesmente saíram do padrão do ouro e começaram a imprimir dinheiro, ou seja, a imprimir dólares para pagar a dívida que tinham. Na prática é imprimir notas de monopólio. Entretanto, cada vez tem impresso mais dinheiro, como provavelmente agora as pessoas já sabem, e o mais interessante é que, tal como Roma, eles estão com um risco muito grande de se dividirem. Eu pessoalmente faço parte daquele grupo de pessoas que não acredita que nas próximas eleições americanas, independentemente de qual seja a parte que perder, sejam os democratas, sejam os republicanos, eu não acredito que eles vão aceitar que vão perder, que vão aceitar a derrota. Portanto, independentemente de quem ganhe e de quem perca, quem perder não vai aceitar a derrota.
Portanto, é muito provável que se calhar ainda na minha vida vá assistir à divisão, não do Império Romano, mas do Império Americano, e que ainda vamos todos ver os Estados Unidos dividido em dois. A questão é que não há nenhuma parte a ficar com o Egito. Um abraço.